Oi, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Camille e eu estou aqui como instrumento de Deus. E esse é o meu primeiro vídeo do canal. Provavelmente você tá vendo isso de uma pessoa improvável. Ou seja, não tinha nenhuma probabilidade de eu estar no YouTube falando algo. Mas Deus faz coisas impossíveis, né, na nossa vida. E eu quero falar para as pessoas que hoje estão ansiosas e preocupadas com o futuro. Então, o momento em que somos chamados por Deus, coisas começam a acontecer e Deus começa a nos moldar e nos preparar para o seu propósito. E no meio desse caminho, começa a surgir, às vezes, ansiedades e muitas preocupações da nossa parte. E se você já se sentiu ansioso e preocupado com muitas coisas na vida, especialmente mesmo sabendo o chamado que Deus tem para você ainda não consegue, sabe? Você olha para o que Deus te prometeu, você pensa e fala, eu nunca vou conseguir chegar lá. Ou você olha para aquilo que Deus te prometeu, você fala, eu não tenho condição nenhuma de chegar nesse lugar, sabe? De alcançar esse algo que Deus te prometeu. E você se preocupa e você olha para você não vê capacidade, você não vê, às vezes, nem habilidade para executar. E às vezes a questão financeira te sufoca, porque você olha para sua família, você olha ao redor de você e você não vê nenhuma alternativa ou nenhuma possibilidade daquela promessa ou daquele sonho, daquela visão que Deus falou e prometeu que ia realizar na sua vida, você não vê probabilidade de acontecer. E isso te preocupa muito. E eu falando com Deus sobre isso, Deus me deu uma palavra sobre a primeira multiplicação dos pães. E o tema desse vídeo é o segredo do milagre. E em João 6 vai falar sobre a primeira multiplicação dos pães e peixes. Logo no início, que me chamou a atenção, vai falar bem assim: Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, ele disse a Filipe: onde então vamos comprar pão para todo esse povo, para tanta gente? E aí, o próprio versículo 6 já diz que ele fez essa pergunta só para pôr ele à prova, porque ele já sabia o que ia fazer. Então, quantas vezes na nossa vida a gente está ansioso e preocupado com o futuro, sendo que Deus está provando a nossa confiança e a nossa fé nele? Ele sabe que nós não temos recursos. E é exatamente por isso que a Bíblia fala que ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele escolheu os que não são para confundir os que são. Você não tem recursos, às vezes você não tem capacidade. E é assim que Deus trabalha. A forma de ele trabalhar é sempre através de algo que falta em nós, porque ele vai ser a pessoa que vai complementar e fazer o milagre. Eu estava até esses dias lendo a Bíblia no Velho Testamento e eu percebi que os maiores líderes que já existiram na antiguidade, que a Bíblia diz, como Abraão, como Isaac, como Jacó, eles nasceram de mães e de mulheres inférteis. Então Deus trabalha de um modo assim que o ser humano olha e fala, não tem jeito. Mas Deus pega e dá um jeito porque ele é perfeito e as suas obras são maravilhosas. Então aqui Jesus questiona Filipe. Mesmo já sabendo o que ele ia fazer, Jesus provou ele e falou, onde será que compraremos pão para tanta gente? E aí a Bíblia fala que Filipe respondeu que nem 200 denários comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. O denário, segundo a história, era uma moeda de prata que equivalia à diária, ou seja, um dia de trabalho de um trabalhador. Então aqui precisaria de mais ou menos 200 dias de trabalho para comprar pão para aquela quantidade de pessoas. Mas o interessante é que eu prestei atenção é que Jesus começou a pergunta com onde, sabe? Como se ele já soubesse o lugar ou já tivesse o dinheiro para comprar. O cenário e as circunstâncias atuais daquele tempo e daquele momento não iam favorecer a resolução dos problemas. Não tinham uma solução humana para resolver aquilo. Mas lembre de uma coisa, sempre o milagre de Deus, que Deus vai fazer na sua vida, vai ser muito maior do que os recursos que você tem. Você não tem dinheiro, você não tem habilidade, você não tem capacidade. O círculo e o lugar que você está, você olha e você fala, é impossível sair daqui, é impossível realizar o que Deus me chamou para fazer. Mas é exatamente nesse lugar que o milagre vai começar a acontecer. Porque Deus, ele nunca começa já do abundante. Ele vai fazer milagre com o que já tem. Não, o milagre sempre começa quando está faltando algo. Está faltando pão, está faltando azeite, mas tem a presença de Deus e tem a promessa de Deus. Aqui a Bíblia vai falar que apareceu um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Mas mesmo assim, Felipe falou, o que é isso para tanta gente? E você pode olhar para a situação da sua vida atual hoje e falar a mesma coisa que Felipe. O que é isso para tanta gente?
não tem dinheiro suficiente, não tem pão suficiente. O que é isso atualmente que eu estou vivendo na minha vida, perto do que Deus me prometeu? O que é isso que eu tenho aqui comparado com a multidão de problemas na minha frente? Quando Deus te dá uma promessa, seja qualquer que seja, Ele não está olhando para o nível de capacidade ou de habilidade que você tem. Ele não está olhando para a sua conta bancária. Ele não está olhando para os seus recursos ou sua capacidade própria. Ah, Jesus, mas o que é essa situação financeira comparado ao que o Senhor me prometeu? Você pode questionar. O que é esse cenário atual da minha vida, cheio de luta, de prova, comparado ao que o Senhor me prometeu e os sonhos que o Senhor me deu? Você pode pensar, não tenho pão, não tenho dinheiro, não tenho capacidade, Deus. Mas Jesus, em nenhum momento ele perguntou, você tem pão suficiente? Ele perguntou, quantos pães você tem? E é aqui que está o milagre. Para de ficar se diminuindo, você já tem o ingrediente para o milagre e vai ser a partir desse pouco que você hoje despreza. O que você vê agora pode não ser suficiente, mas Deus vê o cenário e a oportunidade perfeita para o milagre. O que você vê agora pode parecer impossível, mas Ele é especialista em mudar cenários impossíveis para possíveis nas nossas vidas. Talvez você hoje tenha que parar de questionar ou se perguntar, vai ser suficiente? Será que vai dar certo? E sim dizer, como a viúva disse para Eliseu, eu não tenho nada, mas eu tenho uma botija de azeite em casa. E o milagre vai começar a partir disso que você tem. E eu não sei o que é, se é uma habilidade, se é algum conhecimento, se é algum dom que Deus te deu. Não sei o que é esse pouco de azeite que você tem, mas você sabe o que é. E a resposta de Deus é, use o que eu te dei. Então hoje você vai parar de questionar e vai apresentar e vai usar esse pouco que Deus já te deu como recurso. Você vai apresentar a Deus. Ah, é pouco dinheiro? Vai com esse mesmo. É pouca fé? Vai com esse mesmo. Entrega a Deus e Ele vai fazer um milagre. Tenha esperança no que Deus te deu. Afinal, a Bíblia fala que esperança que se vê não é esperança. Quem que está esperando? Quem que espera por aquilo que está vendo? A gente espera por algo que nem é real na nossa vida, porque a gente tem fé que Deus é maior e Ele vai realizar um milagre. A fé é fazer sem ver e andar sem ver. Por quê? Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. E essa é a palavra. Fique com Deus. Deixa seu like, comenta se você gostou do vídeo. E não se esqueça que você já tem os recursos. É só começar a caminhar e confie, entrega a Deus aquilo que Ele já te deu. Beijos!